A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 10 da revista Conectar, a revista dos jovens da editora Betel. O tema neste domingo, os dons do Espírito Santo. Como é do nosso costume, vamos direto ao ponto, sem enrolação. E é o seguinte, para a gente falar sobre os dons, é preciso compreender a classificação dos dons. E nós temos duas classificações. A primeira classificação é a dos dons espirituais. E nós temos também outra classificação que são dos dons ministeriais. Nós vamos trabalhar nesta lição os dons espirituais, como ela pede. Mas é preciso a gente ter esse discernimento, esse conhecimento. 1 Coríntios 12, 5 ao 7 diz o seguinte: há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas há manifestação do Espírito e é dada a cada um para o que for útil. Vamos ver direitinho isso mais adiante? Olha só, nessa distinção dos dons, eu vou tratar aqui primeiro dos dons ministeriais, mas como a título de conhecimento, ok? Então, os dons ministeriais, nós temos 5 dons ministeriais. E onde eu encontro a base bíblica para isso? Eu vou encontrar lá em Efésios 4:11, e lá está bem definido e descrito como que esses dons estão organizados. Ali nos dons ministeriais, nós podemos ver que são 5. E aí o primeiro é o dom ministerial do apóstolo, o segundo o dom ministerial do profeta, o dom ministerial do evangelista, o dom ministerial do pastor e o dom ministerial do mestre. Então, nós temos 5 dons ministeriais. Esses dons, eles servem para quê? Qual é o objetivo? O objetivo é o aperfeiçoamento dos santos, é o desempenho do serviço, é a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, esses 5 dons ministeriais são a mão de Deus cuidando da igreja. Amém? Mas os dons espirituais são diferentes. Esses dons espirituais são 9 dons. E a base bíblica, 1 Coríntios 12, do verso 1 ao 11. 9 dons. Qual é o objetivo? É dado a cada um para o que for útil. Então, isso aqui é algo muito sério. Por quê? Porque é dado esses dons espirituais a qualquer crente. A qualquer crente que esteja cheio do Espírito Santo, e já nós vamos ver sobre isso. Então, é dado a todo crente, individualmente. Não necessariamente esse crente vai exercer uma função de liderança, como acontece lá nos dons ministeriais. Eu quero lembrá-los que não é porque o sujeito tem o dom ministerial que ele não precisa dos dons espirituais, ok? Então, nós estamos colocando os dons ministeriais como dons que contribuem para a gestão do corpo, a gestão da igreja, trabalham também no campo da instituição, não somente no campo do organismo, ok? Então, esse é um ponto que nós temos que distinguir. Mas esse sujeito que possui o dom ministerial, ele deve possuir os dons espirituais, ok? Aqui é uma organização do nosso entendimento, tudo bem? Então vamos adiante. Os dons espirituais é dado a todo crente, não necessariamente a líderes, mas os líderes precisam buscar os dons espirituais, certinho? Vamos à frente. Os 9 dons espirituais, eles estão divididos em 3 categorias. Essas 3 categorias possuem em cada uma delas 3 dons, formando os 9 dons. Então nós temos o dom da fala ou o dom da inspiração, como a nossa lição coloca, que possui 3 dons que estão dentro dessa classificação. Vamos lá. A profecia, o falar em línguas e a interpretação de línguas. Então, esses 3 dons são classificados como dons da fala e dons da inspiração. A outra característica ou classificação é dos dons espirituais na revelação. E aqui nós temos a palavra de sabedoria, nós temos a palavra de conhecimento, de discernimento de espíritos. E por último, formando os 3 últimos dons, para formar os 9, nós temos os dons de poder. O dom
da fé, o dom de cura e o dom de operação de maravilhas, formando 9 dons. Nós vamos conhecer cada um deles nessa lição, ok? O tópico 1 diz o seguinte, os dons de inspiração. O que é ser cheio do Espírito Santo? Isso eu estou colocando por minha conta, tá? Porque a lição está falando que deve ser cheio do Espírito Santo, o crente cheio do Espírito Santo. E há uma grande confusão sobre isso. E para isso a gente precisa ler Efésios 5,18, que diz que e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo é ter a pessoa do Espírito Santo no seu templo, ou seja, no seu corpo. É possuir a presença do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo no seu ser. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E as pessoas fazem uma grande confusão com isso. Ah, ser cheio do Espírito Santo é só quem fala em língua, é só quem tem dons espirituais. Não. Primeiro, é necessário ter o Espírito Santo. É esse templo, agora ele tem alguém que mora. Ele vai ser preenchido por quem? Pela pessoa do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é estar sob a influência do Espírito Santo. É o crente que se preza, que preza a sua vida na ética cristã, na mordomia cristã, no cuidado cristão, onde ele é direcionado pelo Espírito Santo, onde ele tem uma santificação, onde ele busca os frutos do Espírito. E, consequentemente, esse crente vai receber dons espirituais. Amém? Então, o primeiro ponto é isso. O que é ser cheio do Espírito Santo? É isso, tá? É estar sob a influência do Espírito Santo na santificação. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, recebemos esse Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. Então, nós estamos cheios do Espírito Santo, ok? Não estamos falando de operações sobrenaturais, não. Estamos falando de um corpo, um templo que tem uma pessoa habitando, uma pessoa divina, no caso, o Espírito Santo. Seguindo adiante, o tópico 1.1 diz o seguinte, o dom de profecia. Aqui nós temos que observar algumas questões, porque há na nossa época um engodo cessacionista, ou seja, as pessoas colocam que os dons cessaram lá com a igreja de Atos, não há mais dons. E não, essa não é uma verdade. Nós somos pentecostais, nós temos a nossa história, nós sabemos que o nosso Deus tem operado grandes coisas ao longo da nossa jornada. Operou com os nossos antepassados e operou conosco e vai continuar operando. Nós cremos nas operações do Espírito Santo, não cessaram. Não cessaram as curas, não cessaram o manifestar do nosso Deus, não cessou a fala do nosso Deus. Deus continua agindo na terra, não há uma cessação de dons. Amém? O profeta, ele busca transmitir os oráculos de Deus. O que é isso? O profeta, ele é o emissário, ele vai trazer aquilo a qual o Senhor está mandando, ok? Nós vamos ver com mais detalhe isso à frente. Serve para edificar, consolar e exortar. A profecia, ela possui essas três bases. Ela tem que edificar, ou ela tem que consolar, ou ela tem que exortar, ou ela faz as três coisas ao mesmo tempo. No edificar é construir cada dia mais o caráter da igreja, a Deus falando à sua igreja como ela deve caminhar, coisas que vão agregar um conhecimento e um crescimento nessa estrutura, o crente que foi salvo, está sendo salvo e será salvo. Também consolar. A profecia ela serve para, em dias de tormenta, Deus pode usar seus servos para falar conosco. Isso é uma realidade, uma verdade. Exortar. O exortar, você vai encontrar no Google o significado de consolar.
Só que na raiz do original ele traz um significado muito mais amplo em relação a isso. Exortar é o gritar de alguém que está tentando salvar o outro que está à beira do perigo. É como o salva-vida que está na praia e ele vê alguém se afogando, ou então alguém que está indo para se afogar, ou indo para uma região onde há perigo de tubarão, algo do tipo, ou então tem tubarão e o salva-vida viu isso e ele começa a gritar, né? Tubarão, corrente de retorno, essa área é muito profunda, venha para cá, é o grito, tá? Então é um discurso de grito, de uma entonação mais forte, buscando acordar, despertar alguém dos perigos, ok? Paulo incentivava a igreja a buscar principalmente o dom de profetizar. O apóstolo Paulo, ele enfatizava que esse dom era o que a igreja deveria mais buscar, porque é um dom que ele agrega algo para a igreja. Ele vai ali, ó, uma igreja edificada, é uma igreja pujante. Uma igreja que é consolada, é uma igreja que tem amor. Ela vai amar a Deus e vai amar uns aos outros. Uma igreja que exorta, uma igreja que alerta dos perigos. Então, se a igreja possui isso, a igreja ela é triunfante, ela vai avançar, ok? E o problema é o mau uso do dom. Charlatões, gente desonesta, moleques, gente que vai pagar um preço muito alto por tentar enganar a igreja, tentar enganar o povo, com profecias de mau caráter. Então, nós vamos ver isso mais à frente. Isso é muito sério, a igreja tem que ter cuidado com esses charlatões, ok? Atos 2,39 diz, porquanto... 39 diz o seguinte, porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Ou seja, não há uma cessação de dons. Os dons continuam. Foi para a igreja no passado, foi para os filhos, que passou para os filhos, para os de perto, para os de longe. E assim os dons continuam sendo distribuídos à Santa Igreja. Então, não cessou, amém? O tópico 1.2 diz o seguinte, a variedade e interpretação de línguas. Aqui nós falamos na lição passada sobre o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, e eu coloquei algumas definições lá. Primeira coisa, meus irmãos, quem fala em línguas passou pelo batismo no Espírito Santo. E a evidência é o falar em línguas. Ser batizado no Espírito Santo, a primeira evidência é o falar em línguas. E essa língua, como eu trouxe a explicação na lição passada, lá no original há uma distinção quando nós lemos Atos 2 e outros textos relacionados a isso. E a palavra utilizada lá para essa língua que é falada, que foi falada em Atos 2, é glossa. E aí eu trouxe essa definição, que não é a minha, tá? Mas que eu trouxe lá do dicionário Strong, do original do grego, ok? O idioma particular de um povo. Então, glossa é um idioma particular de um grupo, né? Diferente de um idioma pátrio, não estudada. Ou seja, aqui não é uma língua pátria, não é uma língua aprendida, ela não é estudada. Eu sei que tem aí gente sem caráter, que não vale a pena ouvi-los, que estão até cobrando por curso em línguas estranhas. Cursos em línguas estranhas. Essa gente há de pagar um preço muito alto. E eu não estou dizendo alto numa questão de que são coitados. Não, vão pagar na medida da justiça de Deus. Porque o que eles estão fazendo é brincadeira. Os caras cobrando para ensinar a falar em línguas. Isso não se ensina. A glossa não é ensinada. A glossa é um idioma particular de um grupo. Nós, os cristãos pentecostais, temos uma língua que não é dada por homens, foi dada mediante o Espírito Santo. O nosso Senhor Jesus Cristo batizou-nos com fogo e o Espírito Santo veio sobre nós. Amém, meus irmãos? Então, a glossa é uma língua particular, não se trata de um idioma pátrio, como até mesmo alguns ficam colocando por aí, tá? Dizendo que o que eles falaram lá foi uma língua pátria, um idioma pátrio. Não. E há uma diferença, porque lá em Atos 2,
Quando ele fala que as pessoas estavam ouvindo em suas línguas, a palavra que é utilizada agora é o dialectos. E o dialectos é o idioma próprio de uma nação. Agora sim, essa é uma língua pátria que pertence a uma etnia, é uma língua que é estudada, nós podemos estudar para aprender a falar uma língua pátria. Então, há uma diferença do glossa para dialecto, tá? Lá no glossa, língua particular desconhecida de outros povos, não é estudada e ela é particularmente de um grupo, ok? Se você tem alguma dúvida, vai no vídeo anterior, tá? Da lição 9 aqui no canal, que lá eu explico com mais detalhes e com mais tranquilidade, tá bom? Não requer intérprete. O que não requer intérprete? Quando o homem fala em línguas individualmente. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 14, do 2 ao 5, ele vai dizer que aquele que fala em língua, ele fala uma língua desconhecida aos homens, mas essa língua é falada a Deus. Então, quando eu falo em línguas num momento de fervor, eu estou falando essa língua a Deus. Ela não requer uma interpretação, mas eu estou falando a Deus. Minha alma se alegrou, meu espírito se alegrou, e eu falo isso em honra ao nosso Deus. Amém? Então aqui eu não preciso de uma interpretação, tá? É o homem falando a Deus. Mas quando é no âmbito coletivo, e no âmbito coletivo é quando Deus fala com o homem. E Deus vai falar com o homem mediante o uso de um vaso. E ele vai falar, pode ser no individual, ele pode ser no coletivo. E aqui requer sim interpretação, requer o dom de interpretação. Se a pessoa entrega um recado, falando em línguas, para outra pessoa, tem que ter interpretação. Se não tiver interpretação, não é Deus. Deus não é Deus de confusão. Precisa da interpretação, seja a própria pessoa interpreta ou tem um outro irmão na casa que interprete, ou até mesmo aquele que está falando interprete. Isso é muito sério. A outra questão é quando Deus fala à igreja, né, utilizando alguém, e alguém vai falar em línguas. Não necessariamente o tempo todo, Deus pode levantar alguém para falar perante o seu povo sem colocar nenhuma língua, mas é muito comum que aconteça isso. O problema é quando as pessoas utilizam a língua para demonstrar poder. Ela não está falando no nome de Deus, Deus não está usando ela, mas ela coloca uma língua ali para demonstrar e colocar temor no povo e o povo achar que... E aí nós precisamos de um outro dom, que é o dom de interpretação. Nós vamos ver mais à frente, mas agora nós estamos dentro dessa categoria de dons da fala, tá? Seguindo adiante, o tópico 2 diz o seguinte: os dons de revelação. Os dons de revelação envolvem os tempos. E eles envolvem o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. Aqui nós temos que ter cuidado, porque tem uns charlatões aí, umas charlatonas que estão utilizando disso para enganar o povo e encher seus bolsos. Olha só, Deus nunca vai falar a você o que você já sabe. Não, Ele não vai. Deus não vai perder tempo em dizer o seu CPF e seu RG. Não vai. É enganação. Isso é pirotecnia. Pessoas fazendo shows de ilusão dentro da igreja, iludindo o povo. Deus não precisa. Deus, quando fala ao seu povo, tem um objetivo, tem uma seriedade. Então, não é dessa forma, a gente tem que ter cuidado. Deus, quando fala sobre o futuro, ele fala assim, tanto no campo das bênçãos, como do alerta. Ou seja, existe esses três aspectos do tempo, a revelação, amém? O tópico 2.1 diz o seguinte: a palavra de ciência e da sabedoria. Agora nós entramos em outra categoria dos dons espirituais. Agora nós vamos falar sobre os três dons que envolvem a palavra de ciência e a palavra de sabedoria. A palavra de ciência é a revelação sobrenatural de algum fato desconhecido por Deus. Aqui na palavra de conhecimento, Deus traz mistérios e se revela no desvelo. O que é isso?
Deus traz mistérios e se revela no desvelo. Observe lá em Daniel 2, quando Nabucodonosor tem um sonho, o sonho da estátua, ele chama todos os adivinhos, todos os magos do império, e ele pede uma interpretação, mas ninguém soube. Mas Daniel, sabendo que o rei tinha mandado matar todos os sábios, os magos do Império Babilônico, agora Daniel fala com o comandante da guarda e fala assim, não, fale ao rei, não mate eles. E Daniel foi para casa e conversou com seus 3 amigos e eles entraram em um propósito diante do nosso Deus e Deus concedeu a ele o desvelo, revelou a ele o que estava naquele mistério. Então, aqui na palavra de ciência os mistérios de Deus. Deus revela um mistério, ele revela até para o ímpio, mas ele vai utilizar um santo do seu reino. Para onde? Para desvelar isso, para dar a palavra de ciência, o conhecimento daquilo. E Deus vai ser exaltado no desvelo. Deus vai ser exaltado quando vem a palavra que apazigua e traz ao coração daquele que estava perturbado, aqueles mistérios que não estavam patentes a ele. Agora, Deus se revela e Deus é louvado nesse momento. A outra questão é a palavra de sabedoria. E a palavra de sabedoria é a capacidade de raciocinar e planejar a partir do conhecimento divino. Aqui, meus irmãos, é muito importante. As lideranças precisam desse dom espiritual, que é a palavra de sabedoria. Nós, os crentes, precisamos da palavra de sabedoria, porque é ela que vai nos ajudar a trabalhar no reino, até mesmo a tomar decisões na nossa vida particular, pessoal. Então, nesse ponto, é Deus capacitando para que o homem possa tomar decisões, para que o homem possa dar conselhos. Essa palavra de sabedoria é fundamental, principalmente para as lideranças. Lá em 1 Reis 3, 16 ao 28, nós vemos Salomão diante de um dilema jurídico. 2 mulheres, uma dormiu sobre a criança dela, a criança morreu, e aí ela pega na madrugada, troca as crianças, coloca a criança morta do lado da mulher que tem a criança viva e pega a criança viva e coloca ao seu lado. Percebendo o problema de manhã, a mãe da criança viva foi reclamar e elas estiveram diante de Salomão. E Salomão teve o dom da palavra de sabedoria, porque ele teve uma estratégia dada pelo nosso Deus. E a estratégia era algo que parecia muito nocivo, mas revelou quem? Trouxe à tona quem? O amor da verdadeira mãe. Então, aqui nós temos algo muito importante dentro dessa palavra de sabedoria. O tópico 2.2 diz o dom de discernir espíritos. Ainda estamos trabalhando dentro da segunda categoria de dons. Aqui, meus irmãos, nós temos que observar que o dom de discernir espíritos, 3 fontes de inspiração. O que é isso? Bom, as inspirações são divididas assim. Tem a inspiração divina, a inspiração humana e a inspiração diabólica. O nosso Deus vai conceder essa inspiração mediante a rotina da igreja, mediante o trabalho diário da igreja e mediante também a vida pessoal de cada crente. Na inspiração divina, nós podemos ver o nosso Deus trazendo, soprando inspirações, ele inspirando os homens para compor, inspirando os homens a trazer mensagens, inspirando os homens para dirigir a igreja. Essa inspiração divina vai ser muito útil, porque é ela que vai trazer uma direção para a igreja. A inspiração humana acontece porque o homem é um ser inteligente, é um ser que pensa, Deus fez o homem assim. E essa inspiração humana, ela vai ser apresentada diante do talento do homem, diante das capacidades intelectuais que esse homem tem.
Então, esse homem ele será inspirado também por seus sentimentos. Sentimentos de alegria, mas também há sentimentos ruins que pode vir do homem, ou seja, ele pode ter inspirações que não estão de acordo com o que é próprio daquilo qual Deus tem para o homem. Na inspiração diabólica, nós temos ações de demônios agindo nas pessoas, seja dentro da igreja, com um exemplo disso, liturgias que não envolvem, cultos que não envolvem adoração, cultos carnais, cultos onde demônios estão dirigindo. E dirigindo quem? Pessoas, inspirando pessoas de forma diabólica. Então isso é muito sério. Mas há uma necessidade de discernir espíritos. E quando o Espírito Santo concede esses dons, ou esse dom à sua igreja, a igreja se torna uma igreja consciente, uma igreja que não é enganada, uma igreja que vai ao ponto crucial que é se manter íntegra, santa e manter o seu redil com pessoas santas. Então esse espírito de discernimento, ele vai observar músicas maléficas, doutrinas maléficas, mensagens maléficas, ações, direções maléficas dentro da igreja e até mesmo na nossa vida pessoal. Deus há de dar isso aos seus servos para discernir os perigos que vão chegando à nossa porta ou à nossa volta. Amém? Esse dom é fundamental para a proteção do rebanho de Cristo. Lá em Atos 16:16, nós observamos uma coisa muito importante. O apóstolo Paulo estava pregando o evangelho e todos os dias uma menina que as pessoas ganhavam dinheiro com ela porque ela ficava adivinhando a vida das pessoas, ela gritava: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela falava isso todos os dias quando via o apóstolo Paulo. Só que aquilo foi tirando o conforto da vida de Paulo. Paulo ficou incomodado com aquilo. E Paulo teve o discernimento que aquilo era feito não de uma forma divina, não era uma palavra que estava trazendo ali um conhecimento para enaltecer ao nosso Deus, mas era demônios utilizando ela para falar que, olha, esses aí são servos do Deus Altíssimo. E com isso ela ganhava credibilidade. Por que ela ganhava credibilidade? Porque as pessoas viam que eles eram servos do Deus Altíssimo, eles estavam indo orar, eles tinham uma conduta diferente. E quando ela falava isso, é uma verdade. É uma verdade. Porém, essa verdade trazia um crédito perante as pessoas para ela falar mentiras, para os espíritos enganarem as pessoas, para aquelas pessoas que estavam com ela, ganhando dinheiro sobre ela, ter mais lucro. Então é muito sério as astutas, artimanhas de Satanás agindo. Ele pode até falar a verdade, ele pode afirmar algo, mas as suas intenções são mentirosas, são falsas. Então isso é muito sério, ok? Seguindo adiante, o tópico 3 diz o seguinte: os dons de poder. Agora nós entramos na terceira categoria de dons espirituais, que também possui 3 dons espirituais. Esses dons de poder, meus irmãos, a gente tem que ter uma noção que é a onipotência divina em favor da igreja. O nosso Deus agindo na sua onipotência. E ele vai agir de que forma? No ciclo da vida, nos fenômenos da natureza, ou fenômeno da natureza, no curso da história. Deus vai agir em coisas que são muito complexas para o entendimento humano, que somente aqueles que possuem esse dom vão exercer e crer, inclusive, também que é o nosso Deus fazendo. Vamos ver melhor isso? Olha só, o 3.1 diz o seguinte: os dons de curar. E aqui há uma pluralidade, ou seja, quando estamos falando desses dons espirituais, quando nós chegamos nos dons, esse aqui está no plural.
E por que os dons de curar? Observe que há inúmeros tipos de doenças, de patologias. Não tem doencinha, não tem doenças muito complexas. Aqui o Espírito de Deus vai agir de uma forma que não tem uma distinção de doença. Outro ponto é o desgaste natural do corpo. Aqui nós temos essas doenças, essas inúmeras doenças, elas vão vir pelo desgaste natural. Nós estamos envelhecendo, nossos órgãos estão envelhecendo, nossa pele está envelhecendo, nossas articulações, nossos ossos, ou seja, estamos em uma constante deteriorização do nosso corpo. Ou seja, aqui nós temos que observar que é normal adoecer. Estamos no campo físico. Acontece, há vírus, há inúmeros tipos de doenças, pode acontecer acidentes, pode acontecer inúmeras coisas e o nosso corpo vir a adoecer. E a ação dos dons de cura envolve isso. Mas existe um outro tipo de doença que é causado não por um acidente, não pelo envelhecimento do corpo, ele é causado ou por um vírus. Isso é causado, sabe por quê? Por espíritos de enfermidade. Espíritos de enfermidade? Sim. Observe lá em Lucas 13, 10, do verso 10 ao 13, que diz o seguinte, que o nosso Senhor Jesus estava ensinando num sábado, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Ou seja, havia um espírito imundo ali que afligia aquela mulher com doença. E qual era a doença? Ela ficava encurvada. Ele atuava na sua coluna vertebral. Ou seja, demônios agindo na saúde das pessoas. Então, há espíritos de enfermidade e há doenças pelo nosso ciclo natural da vida. E os dons de cura vão trabalhar em cima de qualquer um desses aspectos. Tanto as doenças que vão degenerando o nosso corpo, mas também a ação de espíritos demoníacos que trazem doenças sobre as pessoas. Outro ponto também é, nós os pentecostais cremos na cura das enfermidades. Não é o nosso slogan, o Senhor Jesus salva, cura, batiza e leva para o céu. Nosso slogan, desde os nossos pais das Assembleias de Deus no Brasil. Então, esse é o nosso slogan. Continuamos crendo na cura. É por isso que há a oração, por isso que nós impomos mãos sobre os enfermos, é por isso que nós ungimos os enfermos, e é por isso que eu sei que eu já fui curado de enfermidades. E você talvez saiba, né, que já foi curado de enfermidades. Então, continuamos crendo. O tópico 3.2 diz o seguinte, o dom da fé e de operação de maravilhas. Aqui há uma riqueza. Olha só, o dom da fé. Nós não podemos confundir a fé salvífica com o dom da fé, ok? Vamos lá? Ó, na fé salvífica, nós cremos em Cristo Jesus como nosso Salvador, perdoando nossos pecados, nós ouvimos a palavra de Deus e aceitamos a Cristo. Isso é fé salvífica. O dom da fé, ele é diferente. O dom da fé é um revestimento para confiar no poder e misericórdia de Deus em situações extremas. Sabe quando quem tem esse dom, vai falar, tá complexo, tá muito sério, mas Deus há de fazer algo assim, e acontece. Isso é maravilhoso. Não são todos os crentes que possuem o dom da fé. Muitos crentes creem, ele crê o quê? Numa fé salvífica, o Senhor Jesus, meu Salvador, ok, tudo certo. Mas ter esse dom, você precisa e eu preciso buscar. Os homens, a igreja precisa buscar, porque haverá situações extremas que nós precisamos exercer isso sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos. O outro dom é o dom de operação de maravilhas. Aqui é algo muito sério. Por quê? Não que os outros não são, mas aqui é algo que deixa ímpios e crentes, sabe, admirados. Por quê? A ação de maravilhas é uma intervenção sobrenatural nas leis da natureza. Um homem comedor de feijão, uma mulher comedora de feijão, mortal, que possui esse dom, ele vai, mediante o poder de Deus, ter uma ação na natureza. Vai chover,
vai ter que chover. Não vai chover, como Elias fez. Vai ficar um céu de bronze. Não vai chover. Sob a minha palavra, não vai chover. Isso é dom de maravilha. Toca nas águas. O mar se abre. Não é para qualquer um. Isso não é para qualquer um. Dom de maravilha, ou seja, a ação de Deus sendo empregada na natureza. A ação de Deus sendo empregada na vida. Por exemplo, ressurreição, restabelecimento da vida de alguém que morreu. Dom de maravilha. Então isso são dons que o Espírito Santo tem para a sua igreja. De forma que, mediante esses dons, a igreja segue. Não necessariamente uma pessoa vai ter todos esses dons. O Espírito Santo distribui isso de forma a toda a igreja, individual, no coletivo, mas a igreja precisa buscar esses dons. Qual é o dom que ele vai te dar? Quais são os dons que ele vai nos dar? Essa é uma questão. O objetivo dessa aula é nós apresentarmos esse conhecimento aos nossos alunos e incentivá-los a pedir em oração, em pedir que um dom, ou os dons, pedir dons. Esse é o nosso objetivo neste domingo. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua aula, que o Espírito Santo tome a sua mente, enche a sua boca e que você atinja, mediante o poder de Deus, os corações e que os nossos jovens saiam mais conscientes da grandeza que é ser um crente em Jesus, que há maravilhas para nós, há riquezas de dons dada a nós. Amém? Fique na santa e gloriosa paz do Senhor, meus irmãos.